Saberá você, amigo, onde fica a velha palmeira? É claro, pois não. E se não souber, deixe que eu lhe oriente. Olha, não é muito distante da capital, não. Pelos trens da ferrovia que demandam a Ponta Grossa e outras cidades do meio paranaense, você a encontrará antes de completar 3 horas de viagem. Contudo, ao preferir a rodovia, em menos tempo ainda lá estará. E verá então uma cidadezinha amável, tranquila e acolhedora, onde o tempo nem sequer parece passar. Resvala apenas como a sombra do vôo dos pássaros sobre a superfície de calmos lagos de azuladas águas. Mas, meu caro, não lhe quero falar sobre a localização dessa palmeira, que você facilmente encontrará. Nem tampouco dessa palmeira de hoje, 1950, essa que tomou certo impulso com a alta da madeira e quase sentiu aquilo que os americanos chamam de boom, ou seja, uma nova força, um progresso louco, uma irrefreável vontade de projetar-se às alturas, tudo porque em suas terras algo valioso surgiu. Não, meu velho, não é dessa palmeira de 1950 que eu desejo te falar, mas de outra. Sim, da outra, da velha palmeira que eu conheci e amei. Da mesma cidadezinha, é claro, mas a de 1900 e poucos, quando comecei a sentir a vida gravitar ao meu redor. Sim, é dessa mesma palmeira que eu desejo mostrar-lhe alguma coisa. Saudosismo? Talvez, mas um saudosismo diferente, um saudosismo que vem de longe, de uma infância distante, algo que jamais poderei fugir, como ninguém consegue escapar das coisas boas e alegres de um período loucamente feliz. Naquele tempo, lembro-me bem, morávamos ali numa chácara meio urbana, meio rural, do lado oposto da estação ferroviária, ali onde terminava a cidade e começavam os decantados Campos Gerais. Entre ela e a estação haviam alguns morrinhos e uma estrada que ligava a cidade ao Pugas. À frente da nossa casa dava um caminho sinuoso que serpenteava para a direita e levava à grande propriedade do Nassim Bacila. E logo ali no início ficava a casa do Dr. Júlio, o respeitável juiz de direito da comarca, nosso vizinho mais próximo. Depois, veja bem, descendo um pouco para a esquerda, vinha o início da rua principal, sem calçamento algum, toda coberta de terra vermelha, que era a tortura das carroças nos dias de chuva. Digo carroças porque creio que eram poucos automóveis naquela época. Ainda me lembro, veja só, de vários moradores da rua principal, cujas casas eram mais próximas umas das outras, da metade dessa rua para o final. A primeira residência à esquerda era do seu Militão, que tinha muitos filhos e que viviam em nossa casa ou nós na deles, dando a vida para brincar com gente tão boa e tão alegre. Descendo a rua mais um pouco, vinha o velho hotel Germano, sempre cheio de lavradores que vinham à cidade fazer compras ou vendedores de outras cidades. Em seguida, do mesmo lado, a casa do Shed. O Shed é uma família de prestígio em nossa cidade, cuja loja era muito procurada. Logo depois, a padaria dos Frank, onde já se fabricavam os melhores pães e biscoitos do mundo. Mais adiante, o armazém de secos e molhados do seu Paulo Krambeck, homem
com quem todos os senhores da cidade simpatizavam e onde formavam grandes rodas para palestrar e beber a boa cerveja daquele tempo. Do lado oposto da mesma quadra, situavam-se as propriedades dos Sales, antigos e conceituados negociantes do Margrave, e, finalmente, o nosso cinemazinho, o Esmeralda, onde a garotada e os adultos também iam torcer e emocionar-se uma vez por semana, com os filmes do William Hart, do Douglas Fairbanks e de outros ainda daquele tempo do cinema mudo, né? E outros astros daqueles tempos, né? Então, vinha depois a Praça da Matriz, com a grande casa do velho seu Quinzote. E logo atrás, na ruazinha que desembocava no largo da Igrejinha, ficava a residência do seu Ernesto Pereira, muito amigo de todos. E também tinha a casa dos Eriksen, onde Dona Yaya e seus filhos constituíam notável família. Depois, a do general Adalberto, sua esposa Maricota, de sua filha, que todos diziam ser a figurinha mais encantadora da Palmeira. Em seguida, o prédio onde funcionava o nosso clube, o inesquecível Palmeirense, que mais tarde mudou-se, cedendo espaço para a numerosa família do seu Quinco Alves, cuja casa era uma permanente festa de risos, simpáticas palestras. Em seguida, a residência da família Arruda. Depois, a da Dona Josefa Mota, a melhor cozinheira que já se vira. Veja você, quantas famílias moravam nessa praça, né? Isso sem contar as do outro lado, como os Marins, a padaria do seu Maia, os Agotani e o grupo escolar Jesuíno Marcondes, onde toda a criançada estudava. E tudo isto à sombra da matriz, nossa querida matriz, voltada a Nossa Senhora Conceição. E que festas esplêndidas tínhamos no dia da nossa padroeira, e também no dia 20 de janeiro, a de São Sebastião. Era uma data que todo palmeirense aguardava com ansiedade e também com muito fervor. Vinha gente de todos os cantos, da Santa Bárbara, da Conceição, dos Dois Pulgas, da Mandaçaia, dos Papagaios Novos, dos franceses, do Lago e até da capital e também de Ponta Grossa. Aparecia o senhor Batista, abastado fazendeiro com sua grande família, e também a Nhá Felisbina, velhinha saltitante e esperta para os seus numerosos anos. Vinha o coronel Ottoni, o político mais destacado da terra. Vinha o seu Torres, o agente da estação, com sua mulher e 3 filhas. E também o seu Xavier, lá da rua Conceição, com um bando de meninos e meninas que mais alegria davam à festa. Prendas e mais prendas eram ofertadas no leilão, que o seu Manduca, o famoso leiloeiro, oferecia com calor e só batia o martelo nos clássicos. Grandes tempos, grandes festas. A praça ficava assim de gente. Desde cedo, a garotada rondava o quiosque do leiloeiro, que ficava bem defronte à matriz. E então, amigo, é todo um descortinar de coisas boas, de coisas inesquecíveis, que começam a vir à superfície, que começam a desfilar diante do nosso espírito, fazendo com que os nossos olhos se umedeçam das lágrimas da saudade e das recordações mais queridas e adoráveis. Ó, sim, prezado
amigo. Saudade de quanta coisa que o galopar dos anos deixou para trás. Que a marcha vertiginosa do tempo impiedosamente deixou tão distante de nós. E nós, então, quase inconformados, perguntamos por que o relógio do tempo não parou? Não se imobilizou naquele cenário em que jovens sonhadores olhávamos o mundo através das janelas iluminadas pelo sol da felicidade. Sabe, meu amigo, uma das tradições da minha terra e que desapareceu por completo com o correr do tempo diz respeito à festa de São Sebastião. No dia da festa do Santo Mártir, lá pelas 2 ou 3 horas da tarde, começava a peregrinação das fitas e das medidas desse santo. Centenas de metros de fita de todas as cores eram cortadas, obedecendo rigorosamente o tamanho da estátua ou da imagem, e eram distribuídas então entre a população, seus devotos, para servirem de veículo de proteção e auxílio. Na pequena procissão, com a imagem e as suas medidas, havia um atrativo a mais para congregar acompanhantes, principalmente a garotada. A banda de música, a banda, parece fazendo o tempo retroceder. Que ainda estamos vendo e ouvindo a banda sob a batuta do maestro Eupídio de Paula, ou do José Schenck, atacar um vibrante dobrado marcial. Ainda trago na memória alguns pontos que a procissão fazia, uma pequena parada para que a banda executasse um número musical, lá na casa do seu Arthur de Freitas, na casa do velho Carlos Stahlschmidt, na rua 15 de Novembro, na esquina da casa do seu Shed. E falando de música, eita terra abençoada, por inúmeras pessoas com talento excepcional nesta área. Desde os mais tradicionais coros da igreja dos tempos da chegada à Palmeira, dos padres da Sociedade do Verbo Divino, do regente Manuel Cristino dos Santos e da dona Adelaide Nogueira dos Santos, lembramos com carinho de muitas senhoras que participaram do coro da matriz, como a Zulmira Teixeira Risto, a Helena Goreski Teixeira, a Estela, a Selmira e a Elvira de Freitas, a Catarina, a Cristina e a Ana Bach, a Clara Stahlschmidt, a Janeira e a Diva Mota, a Belisa de Freitas, Catarina Maier, Luísa Schenck. Mais tarde, a regência passou a ser exercida pela Selmira de Freitas, grande organista, e também a Helena Goreski Teixeira, a Hilda Marques, a Emeli Farajala Bacila e a Lili, sendo esta a última regente leiga do coro da nossa matriz, e que contou com o apoio da professora Maria Ângela Perota Bastos, a Dona Lita. E falando nela, lembro-me também das muitas outras professoras de piano de nossa cidade, como a Sebastiana de Freitas Osório, a Dona Mimila, a mãe do ilustre palmeirense Dr. Ivo Arzua Pereira, a Luísa Marins, a Lígia Francalazzi, a Levina Bacila Malucelli e, por último, a professora Cleri Zeni de Oliveira. Bons tempos da velha Palmeira, do passado, com seus românticos pianos tocados em velhos e austeros solares, com suas reuniões musicais em família, com os inspirados seresteiros, o Damião e o Cotia, dedilhando o violão, sonhadores, com alma e sentimentos, e quantos outros que os sucederam. Bons tempos, e dos quais hoje só resta uma dorida saudade.
Quantas vezes, amigo saudosista como nós, não voltamos de novo à velha cidadezinha do nosso berço, que o progresso foi aos poucos mudando, transformando a sua fisionomia bucólica e provincial, fazendo-a diferente do que ela era nos nossos tempos de crianças felizes, de adolescentes marchando pela estrada florescente da esperança. Quantas vezes recompomos cenários que o tempo desmanchou, e numa velha rua da nossa cidadezinha, da nossa infância, do nosso tempo de jovens, nós, com a melancolia estampada nas faces, vemos nossas velhas ruas desfilarem, quais ilusões desfeitas, fantasmas, muitas recordações e saudades chorando. Uma recordação que ficou teimosamente morando dentro de nossa alma, dentro do nosso coração.